Deus não chamou Abraão para dar cambalhotas em sua presença, tampouco para correr em sua presença. Deus chamou Abraão para andar em sua presença. Isso está lá no primeiro verso do capítulo 17 do livro de Gênesis. Caminhar com Deus significa progredir, significa avançar devagar e sempre. É por conta disso que temos conversado tanto sobre o tema Caminhando com Deus no meio do sofrimento. Aliás, essa é a nossa 9ª conversa, nossa 9ª reflexão sobre esse assunto tão oportuno e desafiador. Ao passarmos pelo sofrimento, devemos continuar caminhando com Deus. Uma das metáforas mais importantes que a Bíblia oferece para enfrentarmos o sofrimento e a aflição é a metáfora de caminhar. Caminhar em meio aos perigos e dificuldades da vida. O sofrimento é algo pelo qual devemos passar, faz parte da vida. Davi entendia que deveria andar com Deus até mesmo no vale da sombra da morte. Você se lembra do Salmo 23? Quero chamar a sua atenção agora para o precioso texto de Isaías, capítulo 43, versos 2 e 3, que diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Que palavra preciosa essa que a gente encontra no livro do profeta Isaías. Deus não disse se você passar pelo fogo, mas quando você passar. Repito, Deus não disse se você passar pelo fogo, mas quando você passar. Isto é, Deus não prometeu nos poupar do sofrimento, mas prometeu que estará conosco em todo o tempo. O profeta Isaías, de certa forma, aprofunda a metáfora de passar pelo fogo ao afirmar que o povo não arderá. Isso sugere que, embora o povo estivesse no fogo, o fogo não estaria no povo. Isso é, esse fogo não envenena a alma do povo de Deus, endurecendo o seu coração e não levará esse povo ao completo desespero. O que o fogo faz com o ouro? O fogo pode amolecer e derreter o ouro, mas não incendeia, não o reduz a cinzas. No fogo, as impurezas são queimadas e aparecem para serem removidas pelo ourives, que é o artífice competente para lidar com metais preciosos. O fogo parece tentar destruir o metal, mas só o torna ainda mais puro e belo. À luz dessa analogia, agora temos plenas condições de compreendermos a palavra apostólica de Pedro em sua primeira epístola, no versículo de número 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Diante desse texto que saiu da pena de Pedro, verificamos que o sofrimento pode nos refinar, assim como o fogo faz com o ouro. A promessa de Isaías capítulo 43 cumpriu-se integralmente na vida de 3 judeus exilados na Babilônia do rei Nabucodonosor. Essa história curiosa, inspiradora, é contada lá no 3º capítulo do livro de Daniel. A história é, resumidamente, a seguinte: o rei deu ordem para a construção de uma imensa estátua de ouro em um local público. A identidade da estátua não foi revelada, ou seja, ela poderia ser uma representação do rei, uma representação da divindade do rei ou
do império, ou todas essas três coisas juntas. Do ponto de vista do fenômeno religioso, a Babilônia, assim como a grande maioria das nações do Antigo Oriente Próximo, era politeísta. Havia na Babilônia muitas divindades, diferentes cultos, diferentes liturgias. Aquela era uma sociedade claramente pluralista. Mas apesar de todo aquele pluralismo religioso, Nabucodonosor exigiu que sempre que os músicos tocassem seus instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Esse era o comando, essa era a vontade do rei. E havia ainda a ameaça daquele que descumprisse essa lei ser punido, sendo lançado numa fornalha de fogo ardente. Analisando a narrativa, temos condições de concluir que o propósito do rei era muitíssimo claro. A população era livre para escolher e servir aos deuses, porém, o único objeto que tinha de ser efetivamente reverenciado era o poder do Estado. A história contada pelo livro de Daniel conta que a grande maioria, a maioria esmagadora dos habitantes da Babilônia obedeceu ao decreto imperial. Só que a maioria não é todo mundo. 3 jovens, 3 estrangeiros, que também eram servidores públicos, desobedeceram à ordem de Nabucodonosor. Seus nomes babilônios eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 indivíduos, esses 3 jovens se recusaram a reverenciar a estátua e o rei ficou sabendo disso. Nabucodonosor convocou os 3 rapazes e os ameaçou diretamente conforme o registro dos versos 14 e 15 do capítulo 3. Veja só, o texto vai aparecer aí para você. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante, veja o caráter da ameaça do rei, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja só a pergunta de Nabucodonosor. Prezados irmãos, os meninos judeus na Babilônia experimentaram a mesma dificuldade que milhões de pessoas do passado e do presente já passaram ou estão passando, experimentando nesse exato momento, que é a experiência de sofrer ameaças ou perseguição justamente por não se ajustar a um regime de governo totalitário. Ademais, aqueles meninos judeus também representam todas as pessoas que, de repente, de uma hora para outra, sofrem sem terem feito nada de errado. Apesar da ameaça do rei, a Bíblia afirma que os 3 moços judeus não mudaram de ideia, permaneceram firmes na resolução deles. Encontramos a resposta deles nos versos 16 a 18. O texto vai aparecer para você aí acompanhar. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Admito que essa resposta em uníssono dos meninos me impressiona. Me impressiona porque nela encontramos, ao mesmo tempo, concomitantemente, confiança e humildade. Por um lado, os meninos têm plena certeza do poder de Deus para os libertar.
Por outro lado, os meninos não têm certeza se Deus deseja mesmo fazer isso. A pergunta que surge é a seguinte: se os meninos confiam em Deus, por que admitiram a possibilidade de não serem libertados? A resposta para essa questão é que a confiança dos 3 jovens, dos 3 moços judeus, estava depositada em Deus e não na ideia que eles tinham do que Deus poderia ou deveria fazer. Os jovens confiavam em Deus, no ser divino. Eles não confiavam no plano deles, do que Deus iria fazer. Muitas vezes nosso discurso de confiança em Deus não passa de um disfarce dissimulado de confiança na expectativa que a gente tem de Deus fazer o que a gente quer que Ele faça. Uma coisa é confiar num Deus que é completamente soberano e totalmente descomprometido com o meu bem-estar perene. A Bíblia ensina isso. Outra coisa bem diferente é confiar num Deus que só quer me fazer feliz e me livrar dos perigos. Eu creio que Deus quer fazer a gente feliz, mas felicidade não é tudo o que o Senhor quer para nós e tem para nos dar. Bem, Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinham passado pela prova do fogo, espiritualmente falando. Pela resposta que deram a Nabucodonosor, os meninos estavam prontos para o livramento ou para a morte. De um jeito ou de outro, os meninos tinham certeza de que Deus seria glorificado e que estariam junto dele. Os meninos sabiam que Deus os livraria da morte ou por meio da morte. Isso também é um tipo de livramento. Os 3 meninos caminham para a fornalha. No entanto, na fornalha nós não encontramos apenas 3, mas sim 4 indivíduos. Nabucodonosor ficou ainda mais bravo e furioso ao receber a resposta dos jovens judeus, de modo que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Depois que as chamas estavam absurdamente altas e fortes e quentes, o comando real foi para que os meninos fossem amarrados e jogados lá dentro. O calor era tão grande e era tão inédito para aquele contexto que os soldados que precisaram carregar os meninos até a fornalha morreram. Quando o rei olhou para o fogo, ele viu algo que causou nele estupefação e assombro, absolutamente pasmo, boquiaberto. O rei disse aos seus conselheiros aquilo que está registrado nos versos 24 e também 25, que diz: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. É o que encontramos nos versos 24 e 25 do 3º capítulo do livro do profeta Daniel. Em meio às muitas chamas, o rei olha para a fornalha e vê um 4º homem. E ele identifica que esse homem é semelhante a um filho dos deuses. A linguagem comunica aqui a ideia de que aquele ser parecia ser completamente completamente sobrenatural, ele parecia sobre-humano, divino. Os 3 caminham pela fornalha sem serem consumidos e queimados por causa daquela presença ali com eles. Quem era esse homem? No Antigo Testamento encontramos a figura misteriosa, curiosa, do anjo do Senhor, que não era apenas um anjo, mas o anjo. O anjo aparenta ser Deus em forma visível, e os cristãos sabem há muito tempo quem é esse anjo. Esse anjo é capaz de se acomodar à companhia de pecadores sem abrir mão de prerrogativas da
divindade. O anjo do Senhor do Antigo Testamento é Jesus. Veja só, Jesus não apenas entrou naquela fornalha atipicamente aquecida na Babilônia, Jesus também entrou na fornalha ardente que é esse mundo caído e prejudicado pelo pecado. Jesus fez isso por meio de sua bendita encarnação entre nós. Jesus entrou no nosso mundo e na nossa história para mudar a nossa história. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Jesus também foi condenado de forma injusta a uma morte dolorosa por um regime totalitário e ímpio. Contudo, quando chegou a hora de Jesus entrar na fornalha da aflição, ninguém veio lhe fazer companhia. Jesus ficou só. Por que Deus ficou ao lado dos 3 moços judeus na Babilônia, mas não do lado de seu bendito filho, do seu filho unigênito na cruz? Porque na cruz Jesus estava sofrendo não apenas conosco, Jesus estava sofrendo por nós. Quero concluir essa breve reflexão dizendo que caminhar com Deus pelo sofrimento significa nunca se esquecer do Evangelho. Passar pelo sofrimento crendo no Evangelho livra o nosso coração da raiva e da culpa. Da raiva, porque o Evangelho nos liberta da ideia de que nós merecíamos uma vida melhor, mais confortável, por causa do que a gente fez ou deixou de fazer. Crer no Evangelho no meio do sofrimento também nos liberta da culpa, pois o Evangelho nos liberta da ideia de que somos completos fracassados por não termos vivido como deveríamos. Minha oração e expectativa é que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Continue caminhando com Deus, mesmo no meio do sofrimento. O Senhor te abençoe e te guarde.